Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você vai ter acesso a esse material, mas quero dizer que é com muita satisfação que eu preparo essa videoaula para os alunos do primeiro ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Vicente Paulo da Costa. Eu sou a professora Érica Priscila e leciono a disciplina de Biologia. Bem, há algumas aulas a gente vem comentando sobre os compostos orgânicos, que são aqueles compostos exclusivos dos organismos vivos. E esses compostos eles são feitos em sua maioria pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Em algumas vezes a gente vai ter também os átomos de nitrogênio, fósforo e enxofre associados. A gente viu que eles são divididos em alguns grupos, nós já estudamos o grupo dos carboidratos, o grupo dos lipídios, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Quem são as proteínas? Bem, as proteínas podem ser definidas como macromoléculas, isto é, são moléculas com estrutura química bem grande, bem complexa, e elas são feitas de unidades menores chamadas de aminoácidos. Então, nós podemos designar as proteínas como sendo polímeros de aminoácidos. É como se fosse um colar de pedrinhas, sendo a proteína, e cada pedrinha dessa é um aminoácido, é a unidade estrutural da proteína. O aminoácido, por sua vez, é formado de um grupo amina, NH2, com um grupo carboxila, COOH. Vocês vão estudar isso com mais detalhes em química. Os aminoácidos eles são obtidos por meio da alimentação e quando nós fazemos isso, o nosso corpo consegue produzir um tipo a partir de outro. As plantas fabricam os aminoácidos dos quais elas precisam por meio do processo da fotossíntese. O nosso organismo ele precisa ter alguns aminoácidos para conseguir fabricar outros tipos. E esses aminoácidos que a gente só consegue por meio da alimentação, eles são chamados de aminoácidos essenciais. Ao todo, existem 20 tipos de aminoácidos que vão ser responsáveis por formar toda a variedade de proteínas que se apresentam, que são encontradas dentro do nosso corpo. Como assim apenas 20 tipos e tanta variedade de proteínas? Por um motivo. É como se você enxergasse esses aminoácidos como sendo um alfabeto de 20 letras, e na medida que você troca a posição de uma única letra, você já tem uma configuração química diferente, então ali vai ser sintetizada um tipo diferente de proteína, né? A ordem, a sequência desses aminoácidos é que vai ditar as proteínas que serão formadas a partir desses processos, né? As unidades celulares responsáveis pela síntese de proteínas são os ribossomos, que estão soltos no citoplasma da célula ou podem estar aderidos também ao retículo endoplasmático rugoso, certo, pessoal? E qual que é a função das proteínas no nosso corpo? Elas têm muitas funções. Elas participam do processo de contração muscular, do transporte de substâncias no corpo, participam de funções do metabolismo, elas participam da defesa, né, produzindo os anticorpos para o sistema imunológico. Então, elas realmente têm uma importância muito grande, por isso que é importante nós conhecermos. É importante falar também que a estrutura química da proteína, ela segue uma configuração espacial muito peculiar. Ela pode ter uma configuração mais simples, uma configuração tridimensional mais arranjada. E esse formato está diretamente relacionado com a função da proteína. De modo que se a proteína perde esse formato, ela também deixa de funcionar. Ou para de funcionar como deveria. Esse processo que leva à perca do formato inicial da proteína é conhecido como desnaturação. É por isso que as pessoas têm receio, têm aquele cuidado especial quando uma pessoa está em estado febril, porque esse excesso de calor no organismo pode levar à desnaturação das suas proteínas, prejudicando algumas funções vitais, né? Exemplos simples de desnaturação de proteínas que a gente observa no nosso cotidiano. O ovo, por exemplo, quando ele está cru, a albumina, que é a proteína presente na clara, ela vai ter um aspecto líquido, mas quando o ovo passa pelo processo de cozimento, a clara ganha um aspecto solidificado, isso porque a proteína vai sofrer uma desnaturação. Outro exemplo, o alisamento que é feito através de secadores e chapinhas, né, com calor. Esse alisamento ele vai promover a ruptura de algumas ligações químicas na alfa-queratina, que é a proteína presente no nosso cabelo. E essa ruptura dessas ligações vai fazer com que a proteína perca o seu formato, então o fio de cabelo estica, fica liso. Contudo, quando esse cabelo é submetido novamente à umidade, algumas ligações são restabelecidas
e o cabelo volta a ter o seu formato original. Já o alisamento químico, que é mais forte nesse sentido, ele vai fazer uma desnaturação completa e aí esse formato inicial do cabelo vai ser perdido, né? Então se cria ali um alisamento permanente. É importante destacar também que algumas pessoas fazem uso de suplementos proteicos, especialmente aquelas pessoas que frequentam academias de ginástica, que fazem musculação, porque as proteínas, sendo componentes estruturais do corpo, elas auxiliam uma maior desenvoltura da nossa musculatura. Então, quem já tem uma vida ativa fisicamente, quem pratica exercícios com regularidade e faz uso desses suplementos, pode ter um resultado maior e um resultado em menos tempo, vamos dizer assim, certo, pessoal? Esse aqui parece bem atrativo, porque é um sabor de brigadeiro, mas nem todos os suplementos proteicos são tão interessantes assim. É importante falar também que existem proteínas que são catalisadores biológicos, ou seja, elas têm a função de aumentar as velocidades de reações do metabolismo do nosso corpo. E essas reações acontecem basicamente na produção de moléculas e na quebra de algumas moléculas, né? No anabolismo e no catabolismo. Exemplos de enzimas: as lipases são enzimas que agem sobre os lipídios, as gorduras. As proteases são enzimas que agem sobre as proteínas. Tem uma enzima muito abundante na nossa saliva que é chamada de amilase, que tem a função de quebrar moléculas de amido, que é um polissacarídeo, um carboidrato muito abundante nos vegetais, que estão presentes na nossa alimentação. Então, diferentes tipos de enzimas, que são proteínas, vão ter essa função de nos auxiliar nos processos químicos do nosso metabolismo, certo? Inclusive, existem algumas técnicas utilizadas pelas pessoas com o uso de enzimas presentes em alguns alimentos. No abacaxi, por exemplo, o suco do abacaxi ele é rico em uma enzima chamada de bromelina. E as bromelinas, quando elas entram em contato com as carnes, que são extremamente proteicas, elas quebram ali as ligações e deixam aquela carne mais macia. Então tem muita gente que quando vai preparar um almoço, que vai convidar a galera para o churrasco, coloca esse suco de abacaxi sobre a carne para que a carne se torne mais macia. Isso também é feito, nesse mesmo processo é feito com aquela substância leitosa produzida pelo mamão, mas ali a enzima já vai ser a papaína. Alguns até dizem que é mais interessante utilizar esse suco leitoso do mamão porque ele não deixa sabor na carne, já o abacaxi pode dar um sabor mais adocicado, né? Tem até pessoas que são sensíveis à ação das bromelinas e quando se alimentam do abacaxi, sentem como se fossem pequenos cortes no canto da boca, né? Então, isso se deve à ação dessas enzimas, certo, pessoal? Era isso. Eu espero que tenha entendido, que tenha ficado claro, que vocês possam ter notado a importância de se conhecer sobre esse grupo de compostos orgânicos que tem funções vitais, que tem funções mesmo assim imprescindíveis ao bom funcionamento do nosso organismo. E qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição, façam um bom proveito desse material. Eu vou deixar também aqui no nosso grupo uma atividade do livro para que vocês realizem e até mais.